A segunda Santa Ceia do ano de 2024, um ano realmente muito promissor. Esse sermão tem por título Sangue e Água, Sacramentos da Cruz. Eu quero ler um texto, o texto é do Evangelho de João, o capítulo é o 19 e os versículos 32 a 35. Diz assim: Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Repita comigo: sangue e água. Eu vou continuar. Aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. E se você crê na Bíblia, diga amém. Feche seus olhos só por um instante. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nesta manhã é revelada a nós de uma forma tão poderosa. Que nesta manhã ninguém saia da Tua casa como entrou, que ela saia daqui transformada pelo poder da Tua palavra. Eu me coloco nas Tuas mãos, eu me recuso a falar da minha vontade, daquilo que é humano, mas que eu continue sendo instrumento para liberar aquilo que o Senhor revelou para a minha vida, para esta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, respira fundo e diga amém. Interessante que o soldado perfurou então o corpo de Jesus com uma lança, não para matá-lo, porque ele já estava morto. E para curiosidade de muitos teólogos, de muitos crentes, nossa também, e aqueles que são afins de tudo que acontece com o Evangelho, de tudo que aconteceu na cruz, por que saiu sangue e água? Uma pergunta: por que saiu sangue e água naquele instante então que Jesus tem o seu lado transpassado por uma lança, sendo que ele já estava morto? Um pastor, teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele levanta uma tese que faz muito sentido com o que eu creio, e eu creio que faz parte também do fundamento da nossa igreja, que ele traz uma resposta então: por que saiu sangue e água de Jesus? Então a tese vem dizer que simboliza, que ali então o sangue e a água simbolizam dois sacramentos, as duas ordenanças de Jesus. Então esse teólogo, ele constrói uma base, e isso se torna uma tese que ele defende, que faz muito sentido com o que eu creio e também com o que a nossa igreja crê. Que a água, ela simboliza o batismo, o corpo rasgado e sangue vertido, a ceia. Então isso traz uma revelação, um entendimento para nós, o porquê que Jesus, depois de morto, então ele sai dele sangue e água. Que então isso se torna a essência de Cristo na cruz: água, corpo, água, batismo e sangue vertido o corpo. O batismo nas águas, ele, de uma forma muito clara, ele incorpora no corpo de Cristo. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, a simbologia do batismo, ela se incorpora no corpo de Cristo. E a ceia, a conservação da comunhão desse mesmo corpo. E um passo acaba validando outro passo. Eu sozinho faço parte do corpo, mas quando eu me uno a outro que faz parte do corpo, nós então nos tornamos a igreja. Os voluntários, fiquem em pé, todos voluntários. Cada voluntário, de uma forma individual, faz parte do corpo, mas o voluntariado unido
se torna a igreja. Então, obrigado. Então, quando nós temos o entendimento que através da água nós então somos incorporados no corpo de Cristo, e a ceia, ela promove a união, porque nos traz a lembrança de Cristo, nós então nos tornamos a igreja. Você sozinho, não é a igreja. Você sozinho é o templo do Espírito Santo, e você faz parte então do corpo de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo. E o corpo unido se torna a igreja. Que a igreja em movimento, ela poderosamente saqueia o inferno. Então perceba que a cruz e Jesus crucificado e toda a simbologia da cruz é algo que vai além daquilo que por vezes nós imaginamos. Interessante que se nós desejamos fazer parte desse corpo, nós então nos batizamos. E quando nós nos batizamos nas águas, nós declaramos Jesus nosso Senhor e fazemos parte então da igreja. E a igreja, ela deveria estar onde Jesus estaria. Percebe então, a dinâmica da cruz vai muito além de simplesmente Jesus crucificado e morto. A cruz traz para nós, ou chama você e me chama para algo maior, para estar no corpo e fazer parte da igreja. Porque a igreja foi chamada e ela é desafiada para promover no meio da sociedade, ou resgatar para a sociedade os bons costumes e a tradição da família, e o amor e o poder do evangelho transformador. Então perceba aí que você está aqui nesta manhã, não simplesmente para estar sentado e participar de uma ceia. Você foi convocado como igreja para que venha a lembrança do batismo e da ceia, que te tira de uma condição simplesmente de ser uma pessoa frequentadora de um culto e te introduz na igreja de Jesus Cristo. Onde Jesus estaria, hoje é onde a igreja deveria estar. Por vezes nós nos corremos do compromisso de ser igreja. Interessante que, e eu sem sombra de dúvida nenhuma, creio que Jesus estaria nos lugares mais improváveis que um rei estaria. Estaria com pessoas improváveis que um dia daria certo. Esse é o lugar que Jesus estaria. E nós como igreja, junto de vocês que nos tornamos a igreja poderosa de Jesus Cristo, precisamos andar por onde Ele andaria, e estar onde Ele estaria, fazer o que Ele faria, cantar o que Ele cantaria, ouvir o que Ele ouviria. Esta manhã Jesus está te tirando de uma condição de vamos que vamos, não tem nada a ver, para um compromisso mais próximo com Ele. E o compromisso mais próximo com Ele está em ser igreja. Diga comigo, ser igreja. E por vezes nós somos questionados, eu creio que você também, do tipo assim: onde está a igreja que deveria levar comida para aquele que precisa comer, blusa para aquele que sente frio, um remédio para aquele que está com dor? E é muito cínico da nossa parte dizer que onde está Deus que não faz por essas pessoas tão necessitadas? Onde está Deus então que não vê aquele camarada violentador de criança, violentador de mulher, aquele camarada maldoso que assassinou alguém para roubar, aquele terrorista que se explodiu e levou com ele 20, 30, 40. Onde está Deus que não cura esse vírus, essa bactéria, esse tumor, esse câncer? Onde está Deus que não olha para aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desiludidos? Mas a pergunta não é onde Deus está, a pergunta é onde a igreja está. Eu não sei se vocês estão sabendo,
mas o evangelismo dentro dos presídios diminuiu nesses 5 últimos anos de uma forma absurda. Bandido bom é bandido salvo. Esse é bom. A igreja por muitos anos trabalhou de uma forma poderosíssima nos presídios, evangelizando e fazendo com que aqueles homens e aquelas mulheres criminosas que estavam naquele ambiente presa porque cometeram crimes, e elas ali tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus e ter a sua vida transformada. Que o sistema recupera poucos, o poder do evangelho transforma muitos. E nesses últimos anos diminuiu de uma forma violenta o evangelismo dentro dos presídios. Então a pergunta é: onde está a igreja? E a responsabilidade para nós é onde nós estamos. Se um dia você foi batizado nas águas e no outro dia você participou da Santa Ceia, ou se você foi inserido no corpo e hoje há comunhão para a igreja através da Santa Ceia. Engraçado que nós não podemos terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. É a mesma coisa que a sua mão dá um tapa em alguém e a pessoa diz: ei, você me bateu? Aí a pessoa responde: não, foi a minha mão. Não tem como você se isentar de responsabilidade que é nossa. Não tem como a igreja se isentar de responsabilidade que é da igreja. E Deus chamou para sermos a igreja que compartilha uma fé genuína e verdadeira. E eu quero nesta manhã, em um assunto, falar a respeito de batismo. Quem ama ver pessoas se batizando em um culto especial? Muito. Quem ama muito. Você pode celebrar Jesus então por cada vida, por cada momento, por cada batismo que acontece. Só que tem pessoas que pensam que o batismo vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhorzinha. E batismo não faz ninguém melhor. O que o batismo faz, ele tira de um estado de morte e te coloca em um estado de vida. Porque ele passa de uma condição de uma pessoa que vive pelas suas próprias forças, debaixo da pressão e opressão do mundo, e é colocada então, inserida no corpo de Jesus. O batismo não deixa ninguém melhorzinho, ele traz vida para a pessoa. Pastor, tem isso na Bíblia? Colossenses 2, 12, 13 e 14 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pagando-a. Onde que ele pagou o preço? Onde que ele pagou? Diga com coragem, onde ele pagou? Na cruz. Então a cruz, ela vai além de um símbolo de se colocar em um pingente. A cruz nos traz a lembrança e a memória da transformação de vidas de pessoas. E continuando, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então a cruz, ela para nós cristãos é algo então que realmente faz com que nós venhamos a pensar e repensar sobre estar no corpo, ser o corpo e ser a igreja de Cristo Jesus.
Mas a igreja que se move, a igreja que se movimenta, ei, Deus essa manhã está te chamando, te convocando para você ser a igreja. Mas não uma igreja parada, mas uma igreja que se movimenta, uma igreja ativa, uma igreja que avança. Tanto que esse ano eu creio que Deus está te ativando para viver algo grande. Uma bicicleta parada, se você colocar ela em pé, sem pezinho, parada, o que acontece com ela? Mas uma bicicleta em movimento, ela avança. E é o que Deus quer fazer com a gente. Quando como estamos no corpo e somos a igreja, então o próprio Deus nos coloca em movimento. Então Ele ativa em nós o movimento, e nós em movimentos avançamos. Eu não tenho dúvida que você, como eu, queremos que esse ano 2024 seja o melhor ano das nossas vidas. Quem deseja que 2024 seja o melhor ano da sua vida, grita eu. Para valer, vai, grita. A última vez, vai. E será? Você crê nisso? E será o melhor ano da tua vida, 2024. Então esse texto que eu li é o que acontece quando a pessoa se batiza. Tudo que Satanás quer é que você não se batize. Ele quer colocar na tua cabeça que você não é tão ruim assim. Eu não quero perguntar quem ainda não é batizado nas águas, para que você não fique constrangido. Mas talvez você tenha sido bombardeada, sua mente tem sido bombardeada, dizendo assim: ei, ainda não é hora, ainda não é momento de você se batizar nas águas. Você não é tão ruim assim, você ajuda os outros, você é uma pessoa legal, bacana. Ei, o momento de se batizar nas águas é hoje. Aprove a Deus quando terminar o culto, você dizer: pastor, eu quero me batizar nas águas. E a gente se mobilizar para que na próxima ceia, seja o tempo, ou se for o tempo hábil, de você ser batizado nas águas. Porque a questão não é você ser bonzinho, legal, divertido. A questão é da morte para a vida. Porque se você está morto, você está vulnerável a quem ordena a morte. Mas de contrapartida, quando você vai para a vida, você está entregue a quem tem o domínio sobre a morte. Percebe então como que é uma pessoa viver sem ser batizada nas águas, sem estar inserida no corpo, sem fazer parte da igreja. Ela está vulnerável a quem manda na morte. Mas na contrapartida, se ela está batizada nas águas, inserida no corpo e faz parte da igreja, está em movimento e avança, ela então agora ela está de uma forma poderosa, protegida pelo próprio Deus. Eu não sei você, mas eu me lembro quando eu me batizei nas águas, a transformação que já havia acontecido na minha vida, de ter aceitado Jesus como Salvador. E quando eu me batizei nas águas, algo poderoso aconteceu em mim, e eu tive uma vida transformada. Não foi o batismo que me transformou, mas o batismo testificou a minha transformação. Se você não é se batizado ainda, se você não se batizou ainda, há tempo, dá tempo de você se batizar. Jesus morreu na cruz para te dar vida, só que não foi uma vida comum, uma vida qualquer. A vida que Jesus quer te dar é vida abundante. Diga comigo: vida abundante. Faz assim, ó, diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus quer te dar vida abundante. Pergunta para ela se ela crê nisso. Ela disse o quê? Ela crê? Então aplauda Jesus, vai, porque eu creio também que a vida que Jesus nos dá é uma vida abundante nele, abundante. Ei, batismo não é opcional, batismo é sacramental. Conquistado onde? Na cruz. Na cruz, então, ali, as duas ordenanças: o batismo nas águas e a Santa Ceia. E o assunto agora é Santa Ceia. Quem ama estar na mesa? Muito, vai. A Santa Ceia, eu não sei você, mas eu espero muito por esse dia. E eu louvo a Deus que hoje, que hora que a gente chegou? Acho que era 7h30, 7h40. 7h40 a igreja já estava em movimento, já estava se preparando para receber vocês. Tivemos um alinhamento com Fé e Vida Kids, depois um café. Tivemos café com Fé e Vida Kids, um alinhamento, depois café com os voluntários. Depois falam mal da gente, que crente gosta muito de comer, né?
aprende na igreja. Ou seja, o culto, o domingo de Santa Ceia, além de ser um culto especial, já é um culto então que movimenta algo diferente em nós. E a Santa Ceia faz com que aconteça muitos pensamentos, com que pessoas pensam em muitas coisas. E sempre tem pessoas que não se sentem dignas em tomar a Santa Ceia. Eu não sei se é você que está aqui nesta manhã, que você olha para a tua vida e diz assim: eu não sou digno ou digna de tomar a Santa Ceia. Talvez você é aquela esposa que está dizendo assim, ó: pastor, semana passada bati no meu marido 3 vezes. Até pedi desculpa, pastor, para ele. Eu desci o pau, empurrei, dei uns puxão de cabelo nele, porque ele me irrita muito. Mas eu pedi desculpa. Mas esse mês eu não estou e não me sinto digna de tomar a Santa Ceia. Eu não sei se foi no cachorro, na criança, não sei em quem você brigou no trânsito. O que eu sei é que se você está se sentindo indigno de tomar a Santa Ceia, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual Bíblia que diz quantos dias você deve ficar sem tomar a Santa Ceia? Pastor, eu perdi a linha no trânsito. Pastor, eu perdi a linha com o meu fornecedor, com o meu cliente, com o meu companheiro de bancada, com o meu marido. Então, nem sei quantas vezes eu perdi a linha. O marido sempre tem um olhar diferente para a esposa, né? Cada um defende o seu. Mas eu não sei, o que eu sei é qual Bíblia que diz quanto tempo você tem que ficar sem tomar a Santa Ceia. E a questão não é a pessoa pecar e ser disciplinada, porque a pessoa, quando faz parte do ministério, ela é disciplinada, ela é ensinada, ela é atendida de uma forma diferente. A questão é tirar a pessoa que pecou e que errou da mesa. Essa é a maior questão. Arrancar alguém da mesa que pecou. E eu pergunto outra vez, qual é a Bíblia que diz que precisamos nos sentir dignos para sentar à mesa da Santa Ceia? Que Bíblia que diz isso? Você vai sentar na mesa só quando você se sentir digno. Eu, no começo da minha conversão, eu pensava assim, porque o culto da Santa Ceia era um culto separado, domingo de manhã, e só participava da Santa Ceia quem era batizado nas águas. E havia um movimento na igreja, eu acho, a minha esposa lembra, porque a gente viveu isso, e creio que outras pessoas também, o momento do quebra-vaso. Quem lembra disso? Que era um momento então que o pastor abria a oportunidade para aqueles irmãos que haviam pecado pedir perdão. Ninguém é desse tempo? Só eu e minha esposa? Nós estamos bem então, hein? A Maria lembra disso? Havia um momento na igreja então que o pastor dizia: agora é o momento, você que está em pecado, se manifeste para que você receba o perdão do pastor e da igreja. E sempre levantava alguém. E a conversa, as que eu lembro, era sempre assim: eu me reuni na minha casa e falei mal do pastor. A igreja, como se ninguém falasse mal do pastor. E aí o pastor perguntava assim: você se arrepende? Sim, eu me arrependo. Então o pastor perdoa, a igreja perdoa. A igreja, sim. Uma hipocrisia sem tamanho. Mas era esse momento. Mas eu quero que você pense nesta manhã a respeito de ser digno ou não digno de estar à mesa. E na questão desse pensamento de dignidade ou indignidade, nos sentirmos indignos já não seria o passaporte para estar na mesa. Pensa comigo, você numa autoanálise, você diz assim: eu não sou digno, eu não posso sentar na mesa. Já seria o motivo de você estar na mesa, pelo reconhecimento dos seus pecados e das suas falhas. Pastor, e a Bíblia? 1 Coríntios 11, 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse texto é o que a gente usa na Santa Ceia. Eu vou usar ele daqui a pouquinho de novo.
mas tem uma reflexão, um entendimento, e eu vou além, uma revelação para nós essa manhã. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O 28, o texto diz: se avalia e coma. Não é para avaliar se você está com débito ou crédito. Não é para avaliar se você está bonzinho ou se você pisou na bola. Ei, Paulo está instruindo a igreja, naquele momento que ele inicia a Santa Ceia, para a pessoa avaliar e, diga, comer. Paulo ele instrui então as pessoas a avaliar e comer. Não é avaliar e sair, avaliar e fugir da mesa. A autoanálise que eles deveriam fazer é porque eles estavam numa bagunça, numa desordem total, quanto ao momento que eles se reuniam para comer, porque eles não se preocupavam com aqueles que não tinham. Quem tinha comida boa, quem não tinha nem comida, ou uma comida de péssima qualidade, comia aquilo que eles tinham. Então Paulo lhe chama a atenção e diz assim: ei, examine-se a si mesmo. Então a autoanálise que Paulo faz com que aqueles cristãos venham fazer, não era para tirar da mesa, era para eles avaliarem e comerem a Santa Ceia. Então a autoanálise que você faz não é para te tirar, mas é para te impulsionar a estar na mesa. E o fato da autoavaliação e o discernimento, se somos o corpo de Cristo, biblicamente então ela já nos introduz que somos dignos dele, de estar na mesa, de participar de uma mesa com ele. Então a autoanálise que você faz da tua vida nesta manhã, ela não vai te tirar da mesa, mas ela vai te colocar na mesa. Pelos nossos próprios méritos não seremos dignos. Por mais bonzinho, bacaninha, engraçadinho e cheirosinha, não sei, perfeitinha, certinha, organizadinha que você se sinta, você não vai encontrar dignidade para se assentar na mesa. E nós não seremos dignos de estar na mesa. Interessante que em meio ao pecado, em meio à análise, mais uma das obras de Satanás é derrubar quem já está caído. Percebe a diferença então do que Paulo faz? Examine-se e venha para a mesa. Mas na contrapartida, o que o diabo quer fazer? Aquele que está caído, ele quer fazer o quê? Derrubar mais ainda, afundar mais ainda. Pergunto, quem cai em pecado, ele está forte ou fraco espiritualmente? Forte ou fraco? Diga com coragem, forte ou fraco? Quem cai em pecado, só cai em pecado porque está fraco. Ninguém que está bem espiritualmente cai em pecado. E eu pergunto nesta manhã mais uma vez: ceia é alimento espiritual ou orgânico somente? Espiritual ou orgânico? Com coragem, responda: espiritual ou orgânico? Então, ei, pensa comigo. Se a pessoa está fraca espiritualmente, a Santa Ceia não é um momento então dela participar da ceia e se fortalecer no Espírito, sim ou não? Então esse é o momento. Ei, eu não sei como você veio, eu não sei como você está, mas o que eu sei é que o próprio Senhor Jesus nessa manhã, Ele está te convidando para uma mesa. Indiferente de como você está, o que Ele quer é que você, sim, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é que pode transformar a tua história e a tua vida. Você vai ficar forte para sentar na mesa, se Ele que nos alimenta é o pão da vida. Até quando você vai ficar esperando o momento certo para tomar a Santa Ceia? E ainda eu louvo a Deus que a gente tem uma estratégia na hora da ceia, que mesmo aquelas pessoas que não vão participar da ceia, que elas fiquem em pé também, para que ninguém veja quem é você, para que eu não veja você. Mas até quando você vai ficar se escondendo, maquiando uma decisão que você tem que tomar? Eu não sei se é o batismo nas águas, eu não sei se é tomar a Santa Ceia. Até quando você vai ficar se escondendo? Na minha casa, ei,
Pega essa visão. Na minha casa, na minha mesa e na mesa da minha esposa, a gente é que convida pessoas para estarem na mesa. Na mesa da minha casa e da minha esposa, senta na mesa quem a gente quer. Mas na mesa dele, na mesa de Jesus, ele coloca Judas, ele coloca Mateus, ele coloca Pedro, ele coloca Timóteo, ele coloca Tiago, Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, ele coloca até pecadores. Na mesa da minha casa, coloca quem eu quero, mas na mesa dele, ele coloca quem ele quer. E nesta manhã, ele quer que você esteja na mesa, ele te convida para a mesa, ele te atrai para a mesa, porque ele quer transformar a tua vida. Se na mesa estava Judas, se na mesa, na mesa da ceia estava Judas, numa outra mesa estava Zaqueu, em outras mesas estavam os pecadores. Ou seja, Jesus convida todos para uma mesa, porque é nessa mesa que as pessoas então tomam posse daquilo que ela necessita para ter uma vida impulsionada por Ele. Ou seja, o próprio Senhor Jesus essa manhã, Ele está te ativando a ter uma vida nele. Diga assim: pela fé, eu terei a minha vida nele. A mesa é dele. Diga assim comigo: a mesa é dele. Para valer, diga: a mesa é dele. Para valer, diga: a mesa é dele. Ele coloca quem ele quer. Nós que erramos escolhendo quem a gente coloca na nossa mesa, mas Jesus não. Então, indiferente como você está, Ele te coloca na mesa nesta manhã, para que você receba, através do corpo rasgado e do sangue vertido, a presença dEle. Olha o que Paulo escreve. Paulo ele arrebenta na questão da instrução sobre batismo e sobre Santa Ceia. Romanos 6, 1 ao 5. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E se você quer isso, diga amém, vai. Ajuda a pregar, aplauda Ele se você tem motivos para aplaudir a Jesus. Ele te tira da morte, te põe então na vida. Ele constrói uma nova história, Ele te dá uma nova vida. E se o batismo e a conservação da comunhão ocorre através da ceia, nós somos o corpo de Cristo. Já vou terminar. Quando a lança acertou o corpo de Jesus, saiu sangue e água. Pergunto: quando a lança deste mundo acerta você, o que tem saído de dentro de você? Hein, Gildinho? A seta da mentira, a seta da traição, da falsidade, a seta do roubo. Quando a seta do mundo te atinge, o que sai de você? Fruto da água e do sangue, ou raiva, fúria, ódio, desejo de vingança. O que sai de você quando a seta do mundo te atinge? Raiva. O que sai de você quando a seta do mundo te atinge? Eu sei que muitos estão dizendo: pastor, eu nem vou falar o que sai. Começa com palavrão, aí vai embora. Rogo praga do bisavô até o netinho. Ei, mas Jesus te convida nesta manhã. Ele está te convidando
para a água vertida na cruz, para o batismo nas águas, e também para o sangue do corpo rasgado e sangue vertido da Santa Ceia, para te transformar nessa manhã. Que esta mesa faça fluir salvação, vida e comunhão com Ele. Indiferente de como você está, Ele te convida para uma mesa. Se você não é batizado nas águas ainda, se batize nas águas. Se você não iria participar da Santa Ceia, participe da Santa Ceia nesta manhã. Participe da ceia. Talvez é a força que ela precisa, que você precisa, para sair daqui transformado pelo poder de Jesus. Fique em pé no teu lugar, feche teus olhos.